entre eles a matriz de materialidade, mas eu quero que vocês percebam que a matriz de materialidade, ela é extremamente significante para avaliação do conselho, da prefeitura, da Câmara, para tomada de decisão, porque você leva em consideração todos os atores, todas as partes interessadas. E aí, quando a gente começa a focar em quais são os fatores que podem vir a impactar o potencial de criação de valor no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, faz todo sentido utilizar a matriz de materialidade como ferramenta de gestão. Todo sentido. E, obviamente, que eu sei que está todo mundo aqui preocupado com prestação de contas, mas a prestação de contas, se vocês estiverem tomando esses cuidados no dia a dia, na rotina do conselho, da prefeitura, da Câmara, vocês terão isso pronto ao término de cada período. E quando eu falo cada período, nós agora temos que fazer um reporte em tempo real, né, para o Tribunal de Contas. Ele fez a prorrogação do prazo da entrega da prestação do ano passado para junho, mas, de qualquer forma, vocês já vão precisar começar a pensar nos fechamentos mensais. Cada mudança que existe naquilo que vocês estão tocando, nos fechamentos de balanço, de balancete, nos fechamentos do que vocês estão fazendo, o que vai se acompanhando ou não, é preciso ter isso, ter ideia de onde vocês estão indo. A matriz de materialidade dá essa facilidade, a gente consegue visualizar. E apesar dessas abordagens que eu estou dizendo aqui para vocês parecerem muito divergentes, dicotômicas, elas se convergem quando a gente considera que os fatores são importantes para todos os atores e que podem impactar a criação de valor do conselho. Então, como é que a sociedade vai verificar esse conselho, a prefeitura? Como é que a gente consegue perceber valor naquela entidade pública? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E nós somos confrontados o tempo todo, viu? Nós somos gestores, a gente é confrontado por coisas das mais variadas, quer ver? E tem relação à sustentabilidade. O Bueno está aqui, não vai me deixar falar sozinha. Mudanças climáticas impactam, a pobreza impacta, a inclusão social impacta, saúde e segurança, as emissões, resíduos sólidos e por aí vai. Então, tudo isso pode vir a impactar lá na frente a geração de valor. Aí você vai falar, professora, eu sou um conselho de fiscalização, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Você tem tudo a ver com isso, você tem que proteger a sociedade de maus profissionais, não é verdade? Esse trabalho de proteger os profissionais, a sociedade de maus profissionais, o que nós estamos fazendo? Quais são os impactos que nós temos? O que vai acontecer com o conselho, por exemplo, se continuar essa questão de pandemia e tiver mais desemprego? Você acha que o conselho não vai sentir? A prefeitura sente de cara, né? A Câmara sente de cara. Os órgãos, todos os órgãos públicos, a gente começa a perceber isso. E como não dá para a gente cuidar de todos esses assuntos simultaneamente, porque não há verba para tudo, e tenho certeza que quando a gente vai analisar orçamento, é um momento em que a gente chora no conselho, porque cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, a gente tem que começar a pensar na entidade como um pensamento só, e não mais como unidades separadas. A área de saúde é uma área, o departamento de marketing é outra área, são empresas dentro de empresas, né? E quando a gente se questiona sobre isso, como é que você sabe quais são os temas socioambientais que impactam o negócio da empresa de vocês? Só tem uma maneira, é perguntando. É perguntando. Primeiro, porque nós estamos numa tendência mundial de produção de relatórios mais consistentes, ou seja, relatórios que me falem a verdade. Não adianta uma área falar uma coisa e a outra área me falar uma coisa
completamente diferente. Como é que eu tomo decisão? Como é que eu tomo decisão com duas informações diferentes? Então, nós temos que essa necessidade de produzir relatórios mais saudáveis, mais verdadeiros, mais fidedignos, mais unidos, mais, sabe? Segundo ponto, como é que vocês gerenciam o risco? Fala para mim, como é que a entidade gerencia risco se não sabe nem quais são os riscos que estão envolvidos? Falta de água, estou dando exemplo aqui, né? Falta de água, ela põe em risco as operações de várias empresas. E será que o conselho não tem pessoas trabalhando nessas empresas? Estou falando aqui de água, que é uma coisa que a gente sempre tem, né? O problema agora com a questão da vacinação, de ter vacina, não ter vacina, isso impacta. Impacta ou não impacta? Impacta. Então, como é que vocês estão avaliando esse gerenciamento de risco? Se eu trouxer isso para a área privada, a gente consegue visualizar até mais fácil. No caso, por exemplo, de trabalho infantil da empresa Zara, do trabalho escravo da MRV, o rompimento das barragens no setor de mineração, isso foi fácil da gente visualizar, porque causou uma comoção. Mas precisava ter chegado a esse ponto, não dava para a gente fazer alguma coisa antes disso, não? Quer ver um outro probleminha na área pública? Processos de licitação. Será que não tem risco? Nós temos que mapear isso. Temos que trazer esses fornecedores que são atores também dos conselhos de fiscalização, das prefeituras, e trabalhar com eles, afetando a nossa reputação, a reputação da entidade pública na questão de corrupção, de determinado setor. Então, falei de dois, né? De dois grandes motivos para se usar a matriz de materialidade. Então, primeiro, a produção de relatórios mais consistentes. Segundo, você começa a fazer gerenciamento de risco. E o principal, você começa a aproveitar oportunidades. Ai, mas não, eu sou um órgão público, eu não tenho que pensar em oportunidades, eu existo da tributação e ponto. Mentira. Hoje, com a mudança da população, a população questionando, a população clamando por temas relevantes, se nós não começarmos a pensar nesses impactos que nós geramos, não tenham dúvida que nós poderemos ser substituídos. Eu falo isso muito claramente em conselho de fiscalização, porque eu vivo isso, de sermos substituídos. De sermos substituídos por quem? Não sei, tem várias possibilidades aí. Não sei. Então, nós precisamos trabalhar com essas questões e verificar como que são os nossos processos, como que é a nossa cadeia de valor, quais os serviços que nós oferecemos, qual é o nosso modelo de negócio. Será que esse modelo de negócio, ele realmente é sustentável lá na frente? Ou eu só estou fazendo para entregar para o Tribunal de Contas alguma coisa? Será que eu estou precificando corretamente? Será que o meu orçamento consegue retratar exatamente aquilo que eu estou pretendendo fazer, que está elencado como um tema extremamente importante para a gestão da minha entidade? Então, olha quantas questões aí a gente levanta quando a gente fala de matriz de materialidade, né? E aí, quando você pensa como fazer, o que eu preciso fazer na produção desses relatórios, ou em trazer isso para a estratégia da minha empresa, trazer essas questões que podem me gerar risco para o negócio. O Bueno fala muito isso, não adianta ficar só no papel, a sustentabilidade lá no papel. Tem que trazer para a estratégia, porque se não trouxer para a estratégia, o negócio não sai do papel. E principalmente quando a gente está falando da administração de riscos e oportunidades socioambientais, a gente consegue identificar esses temas de maneira muito mais consistente de como a nossa entidade gera valor ao longo do tempo. No segundo momento, a prefeitura, a Câmara, os conselhos, eles vão precisar avaliar a maturidade e a qualidade da gestão frente a todos os temas que foram priorizados.
Professora, mas nem planejamento estratégico eu tenho ainda. Ou eu tenho planejamento estratégico, mas eu não sei onde está. Ou o planejamento estratégico está na cabeça da presidência, da diretoria, da alta administração. Ou não consigo fazer nada, porque é muito grande, né? Eu estou falando de uma cidade, é muito grande, são vários problemas, todos são urgentes, o que eu faço? Então, a gente precisa começar a aprender a priorizar. E o que a gente percebe? Que muitas matrizes de materialidade são incluídas nos relatórios de sustentabilidade, tenho certeza que a prefeitura tem, porque eles estavam com um desenvolvimento bem forte aí de governança e sustentabilidade, só que em muitos casos, gente, essa matriz é só para inglês ver. Ele é produzido pela área de marketing, sem passar pela área de sustentabilidade, quando é, e sem passar, sem conversar. É uma área que faz lá e pronto. E às vezes nem divulga, nem mostra. Você vai perguntar para a pessoa que está lá no atendimento ao público se ela sabe que existe um tema relevante de sustentabilidade na entidade, ela fala, oi? Do que você está falando? Ela não fala, não sabe, porque não teve a comunicação, não teve envolvimento das pessoas que atuam no planejamento estratégico, não teve envolvimento das outras áreas. Aí fica só o pessoal da área de finanças, de custos, de contabilidade, falando, pô, mas vai botar dinheiro nisso? Mas por que está botando dinheiro nisso? Olha o tanto de dinheiro, não tem verba. Não tem dotação orçamentária, porque fica numa situação olhando só para um umbigo. E é complicado isso. Então, o que a gente precisa fazer? Essa matriz de materialidade precisa ser uma consolidação conjunta. Ela tem que ter um raciocínio de sustentabilidade, sim. Ela tem que ter a visão estratégica da empresa, da alta administração, da estratégia tática, da estratégia operacional. Por isso que a gente recomenda fortemente, fortemente, as pessoas que atuam com planejamento estratégico, que, ao meu ver, tem que ser toda a direção, todos os gerentes, todas as chefias, todos que estão na gestão, têm que saber do planejamento estratégico. Eu não gosto da ideia de uma pessoa só fazendo planejamento estratégico. Coitada dessa pessoa. É a mesma coisa do que ter uma pessoa só fazendo orçamento, que normalmente é o cara da contabilidade, dá dó, porque eu já me vi várias vezes nesse papel. A gente monta e aí não sabe o que vai, o que não vai, todo mundo pede aquele orçamento de Dubai, não é não? E você quer saber de onde, ninguém pergunta de onde vem a receita. É a loucura. Então, a gente precisa pensar de maneira conjunta, fazer de maneira conjunta. E aí vocês vão me falar, professora, mas aqui no meu conselho, na prefeitura, na Câmara, é político. A cada 4 anos, uma chapa ganha, uma pessoa ganha e não dá continuidade. Pois é, sabe por que não dá continuidade? Porque não existe nada amarrado. Na prefeitura ainda tem o PPA. O que é o PPA? O Plano Plurianual, que no primeiro ano da gestão é a construção dos próximos 3 anos, né, dos próximos 4 anos, e ele está cumprindo o plano do anterior. Mas nos conselhos de fiscalização a gente sabe que não é assim. Estou mentindo. A gente sabe que a gente está apagando incêndio. A gente acorda de manhã com um tanto de incêndio para apagar que você chega no final do dia, você pergunta assim, nossa, e se vem alguém falar de planejamento estratégico, dá vontade de dar na cara dele. Estou mentindo? Mas é um movimento importante, porque não adianta pensar em relatório, em prestação de contas, em relato integrado, só na hora de entregar isso para o Tribunal de Contas. Eu tenho analisado vários relatórios, vários. Ainda está muito distante, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Está distante, mas está no caminho. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque vocês estão todos aqui por isso, querendo melhorar, buscando algumas ferramentas para melhorar. Então, há luz no fim do túnel. O que a gente precisa, na verdade, é começar a identificar temas. Então, eu vou dar agora para vocês, isso já veio de algumas perguntas,
passo a passo, não é uma receita de bolo. Eu não gosto de falar de receita de bolo, mas eu vou dar alguns passos que vocês precisam tomar. Primeira coisa, identificar temas. Então, nessa primeira etapa, vocês têm que abrir quais são os temas que são relevantes para a entidade de vocês, temas sociais, ambientais, deixa as pessoas falarem, deixa falar. Tem que fazer um benchmark, tem que trazer, tem que perguntar para os conselheiros, tem que perguntar para a administração, para os funcionários, para o fornecedor, para o cliente, tem que perguntar para todo mundo. Tem que fazer. Tem aí hoje várias ferramentas que propiciam isso. O Google Forms, por exemplo, você pode usar para fazer esse mapeamento. E aí, o que a gente vai falar? A gente pode pensar nesse benchmark de sustentabilidade, engajar encontrar quem são os usuários chaves dentro da entidade, que vai multiplicar esse conhecimento. Então, lá nos conselheiros, nós temos várias câmaras, você vai precisar perguntar para as câmaras, vai perguntar para os funcionários das câmaras, vai precisar fazer perguntas para os funcionários da atividade fim, que é da fiscalização, vai precisar fazer perguntas, vai precisar fazer. E após essa análise toda, o bom mesmo era a gente poder contratar aí uma empresa que fizesse isso para a gente, né? Essas empresas de pesquisa. Mas eu estou te mostrando que é possível fazer com pouco recurso. Você pode fazer isso com Google Forms, tá? Depois, nós vamos fazer o quê? Professora? Janaína está caída. Professora Janaína. Vamos aguardar ela retornar. Por aí. Congelou. Está congelado. Oi. Professora, caiu. Sua imagem ficou congelada e o som também. Esse é um risco que tem que ser avaliado também. Isso acontece muito. Costumo dizer que tem uma internet melhor nos presídios do que nas universidades. Não é? Espera aí que ela está retornando. Ok. Vamos aguardar. Conectou, professora? Não conectou. Professora Janaína, ¿dónde estás? Espera aí. Eu acho, será que ela já cessou? Estou esperando o acesso dela novamente aqui. Cessou, ela já foi para o happy hour. Já. Voltou, agora voltou. Vamos lá. Voltou. Voltou mais ou menos, né? É só a logomarca da empresa. Agora voltou. Voltei. Eu tomei um pequeno tombo.
Tô aqui abrindo meu coração, falei tudo sozinha. Não, e o legal dessas transmissões via Zoom é que você percebe 5 a 10 minutos depois, né? Eu não tinha nem reparado. Vai ter que falar até no final. Aqui, ó, dando as dicas do que fazer para montar a matriz de materialidade. Você aguenta? Bom, professora, você estava identificando aí, falando sobre os desafios e conectando as primeiras camadas de soluções. A gente estava compartilhando aquele PPT, a senhora quer continuar a partir dele? Pode ser. Não, então, eu estava falando, a primeira coisa que tem que fazer, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o tema. Eu falei isso, vocês ouviram ou não? Tema, Até aí, ok. Falei de priorizar os temas, não falei? Sim. Nesse ponto de priorizar o tema, o que a gente tem que fazer? Nesse modelo que o Paulo está mostrando aí, é um modelo o que a gente consegue perceber aí? Que eles priorizaram os temas e já estão determinando a importância para a entidade. Então, o primeiro passo aqui é avaliar qual é o impacto de cada tema na alavancagem de valor tangível e intangível para a entidade pública. Se a gente não fizer isso, tudo vai ser importante, tudo é relevante. E quando tudo é importante, tudo é relevante, você não consegue fazer nada, essa é a verdade, tá? Aí, dentro daquilo que é importante para os seus atores, o termo stakeholders, mas eu quero que vocês pensem nos atores mesmo, né? Então, você tem que pegar todos aqueles temas que são relevantes para todas as áreas e casar com aquilo que é importante para a empresa. E no contexto do modelo de negócios que vocês fizeram, aí vocês vão ter que avaliar toda a sociedade que é impactada pelo conselho, ou seja, quem que é impactado? O meu profissional, a minha empresa, perfeito. E quem são os clientes dos seus clientes, entende? Você tem que olhar além, a gente tem que aprender a olhar além. Por que a gente vai fazer isso? Porque você consegue, inclusive, já trabalhar com alguns pontos relevantes que é a determinação dos impactos, gente. A gente tem que parar de olhar para o umbigo, tem que olhar mais, tem que olhar coisas maiores. Por exemplo, não sei se vocês sabem, eu vou falar de uma empresa privada aqui, a Braskem, ela usa a preocupação de mudanças climáticas de usuários de plástico como argumento de venda para o plástico verde que ela utiliza, que é feito da cana-de-açúcar. E aí ela acaba gerando valor para o negócio dela em cima de algo que é de quem compra, de outras pessoas. Ela começa a ver sinergia, cocriação, de você coexistir. Na área pública tem várias coisas de relacionamento. A gente faz basicamente relacionamento. Então, por que não existe essa identificação com os demais conselhos? Na prefeitura, por que não existe esse olhar entre as demais prefeituras? Eu sei que existe toda uma questão política aí, né, gente? A gente sabe disso, e que quer levar né? A gente tem essa questão política para trabalhar, mas é algo para a gente começar a pensar. É algo para ser colocado na mesa para a gente discutir. Uma outra coisa, você sabe que na administração privada temos concorrentes, né? E para a gente? Nos conselhos de fiscalização, quando eu estava lá, os profissionais que não faziam parte das associações, eles achavam que o conselho era tudo. Eu atendia, na gerência financeira, eu atendia perguntando sobre plano de saúde, perguntando sobre financiamento de casa, tudo engenheiro, hein? Perguntando menos para falar o que é que nós fazíamos. Eles tinham uma dificuldade muito grande de saber por que o conselho existia.
Eu tenho certeza que isso só acontecia comigo, não é não? A gente sabe que é uma loucura isso. E começar a pensar um pouquinho além disso. Começar a trabalhar com cenários. Como é que esses temas vão se desenvolver ao longo dos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos? Quando a gente começa a responder a isso, a gente começa a se preparar lá na frente. A gente começa a segurar a nossa longevidade. A gente começa a avaliar a nossa gestão frente a esses temas, de que maneira que a gente vai se posicionar. Faz sentido isso para vocês? Então, quando a gente dá uma olhada aqui, ó, identificando desafios e conectando a primeira camada de solução, aqui foi identificado nessa matriz que os atores dessa região era o poder público, a Federação das Indústrias, as comunidades e as ONGs. Eles foram perguntar para esses 5 atores. E dentro desses 5 atores, eles perguntaram o quê? Quais eram os desafios para o desenvolvimento sustentável? Aí, cada um desses atores elencou alguns pontos que eles achavam relevantes. E aí, pensamos num projeto de cadeia sustentável de suprimento. E fomos conectando. Vai conectando aquilo que o poder público acha da Federação das Indústrias, da indústria, papapá, papapá, e vão chegando num consenso. Você pode virar a próxima página, Paulo? Então, olha só como é a questão de um ecossistema mesmo. Você começa a perceber a integração. É um ciclo se retroalimentando. Quando entram novos atores, eles acabam se conectando ao sistema. As possibilidades de expansão não previstas começam a aparecer. A matriz de materialidade, gente, ela pode e deve ser usada como uma ferramenta de gestão, muito mais de gestão quanto só de produção de indicadores. Lembrando, os indicadores nada mais é do que fruto de decisões que vocês tomaram no dia a dia. Faz sentido isso? E aí você começa a trabalhar com quais são os impactos, quais são as expectativas. Hoje, se a gente perguntar, olha, num conselho de fiscalização, quais são os produtos que você tem? Há uma dificuldade grande nessa resposta. E aí, quando eu faço a pergunta, quais são os impactos? Nossa, sequer consegue imaginar. Na prefeitura, mais ainda, porque é maior. Na Câmara, não é? Gira mais um, por favor, Paulo. Pode girar mais um. Então, o que é preciso a gente conhecer na hora de montar essa matriz de materialidade? A gente precisa trabalhar em cima do que é o nosso propósito enquanto entidade pública. Quais são os nossos propósitos? Pode clicar mais uma. E aí, a gente vai trabalhar nesses princípios e valores como instrumentos de gestão. Vai dando o enter aí, que tem um monte de arte nesse negócio. Começa a ter diálogos estruturados com os atores, começa a fazer revisão dos valores, desenvolver um modelo de referência, modelo de negócio, diagnostica se aquilo realmente valida se é aquilo, até você chegar num produto final. Faz análise de aderência das práticas que vocês estão fazendo atualmente com o que deve ser feito. Revise, planeje. Isso é um ciclo contínuo. É uma ação que vai sendo avaliada. E quanto mais próximo da verdade da entidade, mais legitimidade ela terá. Percebem? Pode andar mais uma, Paulo. E aí você começa a criar cultura, valores, mercados, produtos, serviços, políticas, processos, pessoas, métricas, as coisas começam a acontecer.
Parece fácil, né? Ai, professora, você falando, parece que é uma coisa desce duas de calabresa e uma de mussarela. Nunca será assim. Vocês vão começar com uma coisa muito pequena e vão trabalhando nisso, seguindo esse propósito, trabalhando em cima desse propósito, do que fazer, de como fazer e perguntando para as pessoas, falando com as pessoas. Só tem uma maneira de você melhorar, é perguntando, né? Gira mais uma, Paula. E aí, olha, o que que nós temos aqui? Você gerou? Aqui eu tenho alguns exemplos de atores internos e atores externos. Então, olha lá, olha, por exemplo, nos internos a gente tem as superintendências, as diretorias, as chefias, a contabilidade, né? A gente tem esses atores internos. Você pode, na área pública, concorrentes a gente não tem, mas a gente pode pegar os demais conselhos, as outras prefeituras, como é que elas estão atuando? O que que elas têm que eu poderia aprender com elas? Quais são os conselhos que estão bem em termos de gestão? Com quem a gente consegue se espelhar, modelar? Quem a gente consegue modelar? Como é que são os nossos profissionais, as empresas, as universidades? Então, a gente precisa... Nós temos de órgão regulador, além do nosso federal, Tribunal de Contas, CGU. Quem são os nossos parceiros, os nossos fornecedores, né? Então, aqui você começa a trazer esses atores para começar a mapear com quem você deve falar ou não. Paulo? E aí, gente, vou falar uma coisa para vocês. Na elaboração da matriz de materialidade, vocês estão vendo essa parte mais clarinha, esses 4 últimos quadrantes aqui? Tem aqui os primeiros quadrantes, que são os que estão mais próximos, por exemplo, gestão de crise, engajamento, tá vendo? Autoridade, biodiversidade, ruído. Esses aqui, eles estão ou para lá ou para cá. Você vai ter que buscar aqueles que estão mais para o meio, que são os mais que você deve priorizar aqui. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, a gente consegue perceber que o que vai abranger os dois interesses, tanto dos atores quanto do negócio, está em ética, atração de desenvolvimento e retenção de RH, segurança do produto, gestão de substâncias químicas, transparência e comunicação, gestão de recursos naturais. Então, aqui você já tem um filtro dessa matriz de materialidade. Esses são os temas que você deve realmente abarcar, que você deve realmente trabalhar com ela. Tudo bem? Falei aí, acho que 50 minutos, né? Desculpa aí, era para falar meia hora. Desculpa. Tudo bem, professora, ótimo. Esse é um tema que leva aí, pelo menos durante o nosso curso, ele leva aí cerca de 4 a 5 horas aí para poder explicar de tão amplo que ele é. Bom, agora vamos abrir aí a parte de dúvidas. A gente já recebeu algumas perguntas aqui pelo chat e também na transmissão lá pelo YouTube. Vamos ver se alguma dessas perguntas é em comum com os nossos participantes aqui, e depois você pode também complementar com as perguntas do pessoal. Deixa eu abrir aqui. Uma das perguntas é como iniciar uma matriz de materialidade. Eu acho que a professora falou um pouquinho isso lá no começo, mas seria legal dar uma reforçada. Então, gente, para iniciar a matriz de materialidade, eu sugiro que vocês elenquem quem são os atores. Comecem elencando quem são os atores, porque você vai ter que perguntar para esses atores, né? Aí, sugiro que vocês já delimitem alguns temas e pergunte de maneira bem aberta, faça um Google Form, mande para essas pessoas, pergunte para ela quais são os temas relevantes. E eu falo do Google Forms porque no dia a dia tenho certeza que a gente não tem tempo sequer de almoçar, não é não? E agora, com esse advento de pandemia, falar que em home office você trabalha menos é para quem nunca trabalhou em home office, né?
porque a gente sai do quarto, já sai, às vezes, com meia roupa vestida, já direto para uma reunião. Estou mentindo. Não passa nem no cafezinho, não é não? Então, a gente acaba trabalhando bastante, né, nesse assunto. Sugiro que você faça um Google Forms e cobre essas pessoas. Vá perguntando, vá trazendo. E aí você vai alinhando isso com a gestão. Vá conversando, até vocês chegarem na definição de quais são os temas materiais. E a partir daí, você começa a pensar quais são os produtos que vocês querem relatar. O que vocês querem relatar? O que é importante para que a gente considere valor do negócio ao longo do tempo? Entendeu? Bacana, bacana, professora. Pessoal, nós vamos soltar uma enquete rapidinho, só para entender como vocês ficaram sabendo desse nosso evento, né, desse nosso Tira Dúvida, só que parece que ela deu um probleminha aqui. Então, eu vou aproveitar, professora, a gente recebeu uma outra pergunta que dizia se é possível utilizar a matriz de materialidade como ferramenta de gestão. Claro, opa! Uma vez que essa matriz de materialidade esteja pronta, você consegue trazer isso para o seu modelo de negócio, começar a olhar à luz daquilo que você mapeou. Será que aquilo que você mapeou, e será que o seu modelo de negócio está contemplando aquilo que foi idealizado? Será que a gente está indo para o caminho certo? Será que eu consegui fazer um gerenciamento de risco dentro desses temas de sustentabilidade que foram elencados? Então, é uma ferramenta de gestão muito bacana, extremamente bacana. Bueno, quer falar sobre isso? Professor Bueno, gostaríamos de ouvi-lo. Ouvi o Bueno, falei, não, o Bueno está aqui, a gente não aproveita ele, poxa. Vamos lá, tentar falar alguma coisa aí. Você já cobriu uma boa parte. Eu acho assim, quando você fala de relato integrado, que você fala de matriz de materialidade, naturalmente é muito importante que, antes de pensar em matriz de materialidade, a gente pense em quem são os nossos stakeholders, os atores, que a Janaína usa esse termo de atores, que eu acho que é o mais adequado, porque o ator, ele dá aquela ideia de que está nativa, está trabalhando junto, não é público-alvo, parece que está alvo lá estático. A sustentabilidade e o ESG e toda essa coisa que a gente está falando aí, a gente está falando de rede, e que você trabalha com as pessoas, a construção coletiva de soluções, né? Então, a primeira coisa, elenque os seus stakeholders, os seus atores. Depois, procura ouvir a demanda dos atores, porque a matriz de materialidade é feita em cima disso, você tem que ouvir, né? Mais do que desenvolvimento sustentável, você faz um envolvimento sustentável. Você traz todos a bordo e juntos você vai criando o relato integrado, que no começo ele é uma prestação de contas, depois ele se torna um processo decisório, né? Você avança de você fazer a prestação de contas para um processo decisório, tá? Então, é muito importante, pela minha leitura com relação ao relato integrado, a base do relato integrado é exatamente a matriz de materialidade, os temas que você vai envolver e a conversa, né? Você, quando está fazendo isso numa empresa, você vai conversar com o maior número possível de pessoas que, principalmente, estejam à frente, sejam lideranças, né? Você vai conversar de um CEO ao chão de fábrica, né? E vai conversando com todo mundo para poder entender como é que está esse desenho dentro da organização, para você construir esse relato integrado, tá? É lógico que no conselho de administração, a metodologia é diferente dentro de um modelo corporativo, de um modelo empresarial, mas é fundamental, né? Essa matriz de materialidade foi excelente você ter aberto essa possibilidade de levantamento dessas dúvidas, porque se você não fizer uma bela matriz de materialidade, fatalmente você vai estar um relato integrado meio estranho,
meio complicado, Porque né? não vai estar conectado com muita coisa. Exatamente, exatamente. Então, eu acho assim, fantástico. Eu acho que a preocupação maior aí tem que ser realmente, na hora que você for rever seu plano de negócio, você vai rever seu plano de negócio frente à matriz de materialidade, a conversa que você teve com todos os atores internos da empresa, os atores externos da empresa, então, através de pesquisa, que a Janaína falou que é importante fazer. Isso é fundamental. Eu acho que essas coisas que eu anotei aqui, mais... deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Basicamente é isso. Eu acho que realmente esse tema dessa discussão, dessa dúvida, ela é sensacional. Parabéns, Janaína, pela iniciativa. Eu acho que muito bom. Se tiver alguma coisa que alguém queira perguntar, eu estou aqui à disposição. Muito bem. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta... Eu posso comentar uma coisa que eu achei super interessante. Então, rapidinho, deixa eu só a pergunta aqui do Cássio, né? Na administração pública, poderíamos utilizar pesquisa de opinião, por exemplo, qual a sua maior preocupação? Saúde, segurança, etc., para priorizar as áreas. É isso, Cássio? Sim, é isso mesmo. Deve-se fazer. Na administração pública, esse questionamento deve ser feito o tempo todo. E aí, quando a gente fala de prefeituras, de estado, de município, a amplitude é muito maior. Aí eu acredito que não dá para ser um Google Forms, né, Cássio? A gente vai precisar... acho que não rola um Google Forms. A gente precisaria aí mapear realmente toda a população para ver quem é, o que é o tema, quais são os temas mais relevantes daquela cidade, quais são os temas mais preocupantes. Tem cidade em que o tema mais preocupante é segurança. Tem cidades em que o tema mais preocupante é educação, e assim vai. Claro que todos eles são muito importantes, todos eles são, mas a gente sabe também que os recursos do município são escassos. Não adianta a gente chegar pensando em fazer tudo no primeiro ano. Você não vai fazer nada. E, além do que, todos nós temos um amigo oculto chamado licitação pública. Então, depende da licitação, depende de como montou a licitação, porque até aprender a fazer o processo licitatório adequadamente, você vai comprar muito café marca nota 2,5, entendeu? Muito papel higiênico que parece lixa, e aí você vai gastar mais dinheiro na construção, em vez de ser sustentável, porque não adianta você pagar, falar, mas foi o mais barato, querido. Primeiro que não foi o mais barato, porque a gente sabe que na administração pública o preço é outro, não é não? Você aprendeu, né, Adriane? O preço é outro, estou para te dizer. Segundo, que vai ter um desperdício enorme. Então, isso eu estou falando de papel higiênico e de cafezinho. Então, você imagina agora um processo que você vai fazer a construção de uma escola, vai trazer aí, fazer um treinamento na área de segurança, contratar pessoas, e não adianta você pensar só em pessoas, tem que trabalhar na informação, na inteligência artificial. Por quê? Porque é humanamente impossível você colocar todo mundo na rua para proteger pessoas. Não tem pessoa suficiente. Não tem. Olha o tamanho do município. Imagina. Você tem que pensar em soluções de inteligência artificial. E isso custa um dinheiro bonito, não é não? E aí, para fazer essa licitação, você tem que mapear muito bem para entrar com essa licitação. Porque eu, lá no conselho, eu já tive, eu passei com licitação, licitei, fiz todo o processo lá, formulário de referência, papapá, tudo para me precaver, e contratei uma empresa que tornou todo o meu processo inexequível. E aí, você não tem noção que até hoje está na justiça esse negócio. E adivinha quem era o gestor? Adivinha que é imprescritível? Pois é. Então, o negócio é mais embaixo. Muito bem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O Cássio enviou mais uma aqui pelo chat. Deixa eu aproveitar e ler. Como podemos dividir ou compartilhar na gestão as preocupações dos gestores com as suas
obrigações e as necessidades dos cidadãos. Comunicação, Cássio. A melhor coisa é você integrar as pessoas, é mudar o aculturamento delas. Não é fácil, porque por mais que toda a questão de responsabilidade seja compartilhada, porque você sabe que não é só uma pessoa que responde, é toda a cadeia, né? Por mais que seja compartilhada, se você não tiver engajamento, o negócio quebra. E aí o pessoal de conselho de fiscalização sabe bastante sobre isso. A gente tem toda uma regrinha aí de responsabilidade de gestor de contrato, mas chega um momento que ninguém quer ser gestor de contrato, sabe? Ninguém. Por quê? Porque já acha que é um processo da cerveja preta, sabe? Processo caracu. Você fica com aquele processo horroroso, né? E ninguém quer entrar. Se você começa a trazer as pessoas para o seu lado, engajar as pessoas, elas vão fazer. Elas vão fazer porque elas fazem parte de algo maior. Elas fazem parte de um propósito. Ninguém gosta de ser usado, sabe? Ok. É isso. Ok, muito bem. Ó, antes da gente abrir aqui para a próxima pergunta, deixa eu só compartilhar rapidinho. Esse tema que nós estamos discutindo agora, aqui, matriz de materialidade, ele faz parte dos temas que são abordados aí no nosso curso Relato Integrado para Entidades Públicas e que nós temos aí as próximas turmas abertas para o dia 17 e 18 de maio e 8 e 9 de junho. Ele é um curso 100% online, né? As aulas são aí mediadas através da plataforma do Zoom. Os aplicadores são a professora Janaína e o professor Bueno, que está aqui conosco, mais o professor Cláudio, aí, que é uma sumidade no tema Relato Integrado. A gente sempre traz aí no nosso curso um convidado, já tivemos aí o presidente do CREA, temos normalmente a participação do TCU, tivemos a participação da Vânia Burghetti, aí, que representa a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado. Tivemos esse nosso último convidado, Bueno, quem foi? Do IBGC? O Pedro Melo, presidente, ele é diretor executivo do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Isso mesmo, Pedro Melo, que deu uma aula incrível aqui para nós. O curso ele tem a duração de 2 dias, tá? Depois eu vou deixar aqui no chat o link com todas as informações, onde tem aí o nosso conteúdo programático, tem as informações, o que fala aí o TCU sobre a prestação de contas, depoimentos de outros participantes e toda a programação. Esse curso, então, a próxima turma vai ser nos dias 17 e 18 e 8 e 9 de 17 e 18 de maio e 8 e 9 de junho. É um curso específico aí para entidades públicas, porque aborda a questão dos prazos da prestação de contas exigidas aí pelo TCU, mas nada impede que outras entidades, como prefeituras, também participem, tá bem? Agora, vamos aqui para a próxima pergunta rapidinho. Professor Bueno, você queria fazer um complemento? Não, o que eu ia comentar, que a Janaína também comentou, que também é importante, é essa questão das listas dos temas. Ela falou da matriz de materialidade, mas ela também falou sobre as listas dos temas. Aí, o que seria interessante os conselhos pensarem, né? Dentro lá da questão da sustentabilidade, do econômico, social e ambiental, que isso nós vamos falar na capacitação, né, o tripé da sustentabilidade, hoje a gente tem escutado muito falar do ESG, né, que falamos também na última capacitação, que é a questão ambiental, social e governança. Tá? Então, é dali que tem que pegar os temas, é dali que tem que sair os temas. Né? E a gente sabe que na realidade, quando você pega esses temas de ESG, as pessoas falam, não, o ESG surgiu agora. O ESG data de 2003. Né? Ele veio em 2005 em seguida. Em 2019, nós tivemos uma cúpula com 181 CEOs, dentre eles o Larry Fink, da BlackRock,
o presidente da Johnson, o presidente da Apple. Quer dizer, esse assunto já vem sendo tratado há muito tempo. Ou seja, e daí que realmente você pega não só essa questão do ESG, mas também pegar a questão dos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é outro tema que a gente também trata na capacitação. As empresas estão usando muito os ODS para fazer o seu planejamento estratégico ou rever o seu planejamento estratégico. Porque a gente sabe que planejamento estratégico é feito a lápis, ou deve ser feito a lápis, para estar sempre tendo que ser revisitado. Né? Por quê? Porque muda muita coisa. Imagina quem fez um planejamento estratégico para o ano de 2020, entrou 2020, fevereiro, pandemia, você acha que não tiveram que voltar para rever o planejamento estratégico? Nossa, se estava lá, maravilha, mas se não estava, ficou difícil. Né? O Conselho de Administração teve que se reunir extraordinariamente, através da Assembleia Geral Extraordinária, para tratar desse assunto, porque mudou tudo, o cenário mudou inteiro. Tá? Então, para pegar os temas, é importante que se conheça a questão da sustentabilidade, que se saiba um pouco sobre ESG, que se saiba um pouco sobre os ODS, e tudo isso nós vamos tratar na capacitação que vai ser feita nessas 2 datas que o Paulo acabou de passar, tá? E que eu mais do que recomendo, porque realmente para fazer um relato integrado é muito importante que se tenha essa base, né? Que a Janaína vai estar passando aí junto com o professor Cláudio e comigo, nessas datas aí que já foram mencionadas. Era isso que eu queria comentar. Muito e bem. olha, Ó, Bueno, nós alguns temos... conselhos, inclusive já firmaram com a ONU a participação, né, nas ODS, né, e mesmo assim não comunicaram para a gestão. Você acredita? Então, eu sei de alguns conselhos que já têm termo assinado com a ONU, porém, só está assinado com a ONU, porque não adianta você fazer alguma coisa e não comunicar com o resto das pessoas, não é? Como é que você vai mapear? Como é que você mapeia alguma coisa para a ONU com relação ao ODS e não coloca no planejamento estratégico? E os ODS... Sabe quando é que vai sair do papel? E os ODS, o lema é ninguém pode ficar de fora, né? Quer dizer, não dá para ficar de fora. E essa questão do ESG, agora, nenhum agente financeiro, porque essa sigla ESG, ela vem do mercado financeiro, nenhum agente financeiro discute esse assunto. A sustentabilidade, as pessoas ainda falam, sustentabilidade é poesia, sustentabilidade não tem nada, sustentabilidade é cenário e demanda internacional de mercado. Só que as pessoas não entenderam, ou a maioria não entende. A gente já avançou muito, já avançou, mas precisa avançar mais e mais rápido. Só que o ESG chegou aí e detonou. Por que detonou? Porque mexeu no bolso do acionista. O acionista só vai colocar dinheiro, mexeu no bolso dos empresários, porque quem tem dinheiro no Larry Fink, por exemplo, vai colocar dinheiro em empresa que tem a sustentabilidade na estratégia, que tem o ESG bem definido no relato integrado, né? E aí você tem várias maneiras de você fazer relatos. Né? Tem mais de 600 métricas para você relatar tudo que você está fazendo de sustentabilidade. Aí você tem o GRI, que o relato integrado é feito junto com o GRI. Você tem o ISE Bovespa, né, que também é muito bacana. Você tem o ICO2 também, que faz o reporte. Você tem o índice da Bolsa de Dow Jones, né, que também tem essa métrica. Mas o que está precisando agora é uma uniformização. Mas vai ter. Mas ninguém discute o ESG mais. Já falas contadas. Ou você tem a sustentabilidade na estratégia através do ESG, ou você está fora. Você não vai conseguir captação de recurso para a sua empresa, você não vai conseguir utilizar essa captação para fazer IPO, abertura de mercado, enfim, tudo mais aí que está acontecendo no mercado. Então, é isso que eu queria complementar com essa lista, que é muito importante também que seja feita. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? A Denise Olha, enviou pessoal, aqui só deixando claro. A Denise enviou via chat. Nossa contadora lá no CFRJ orientou que utilizássemos o sistema da Implanta para inserir as informações para construir o relato integrado. Segundo ela, o sistema já está atualizado com as exigências, né, da IN 84 e pergunta se você tem conhecimento
dessa informação. Lembrando aqui, Denise, que a Implanta ela é a nossa parceira nessa capacitação, e a gente sempre traz aí ou a sua diretoria ou o seu presidente para apresentar as soluções que ela tem referente à prestação de contas. Você tem alguma informação, Janaína? Tenho. Denise, é assim, a Implanta é uma ferramenta que vai fazer com que você integre as questões quantitativas. As questões qualitativas, que é 80% do seu relatório, você vai precisar sistematizar. O que é sistematizar? Você tem que saber como fazer para colocar no sistema Implanta, porque a Implanta não vai fazer isso para você. Entendeu? Então, ela vai... São coisas que vocês vão pegar em PDF, vão imputar no sistema Implanta e ela vai gerar o seu relatório. Ela vai automatizar isso para você. Mas o conhecimento de fazer o modelo de negócio, de pegar e linkar todos os dados, você precisa colocar os dados lá. Você quer ver um dado que para o Tribunal de Contas é extremamente relevante? É saber quanto que você gastou de diária, jetons e quilometragem. Se você não mapear isso separadamente, não há como ela colocar isso lá dentro. E como é que eu atrelo jeton, alimentação, né, e quilometragem? Como é que eu separo isso dentro dos capitais? Como é que eu faço isso se eu não mapeei isso anteriormente? Então, eu tenho diária para funcionário, eu tenho diária para funcionário da fiscalização, da área meio. Olha quantos detalhes para vocês pensarem, né? E aí, qual é o impacto disso? Ou seja, qual foi o produto que foi que eu tive desse pagamento de diária e jeton e papapá? Vocês vão precisar começar a pensar em resultados e impactos de tudo, entendeu? Claro que a Implanta vai te ajudar muito, porque é uma loucura montar esse negócio na hora de consolidar. Então, ela vai te dar essa ajuda. Mas é como instrumentação de BSC. Não adianta você contratar um BSC Ultra Mega Blaster se você não souber definir o que você vai estar com um sistema extremamente caro e não vai saber utilizar, né? A Implanta ela vai te ajudar muito. Se vocês estão usando, eu acho bacana sim. Muito bem. Bom, pessoal, nós temos mais 5 perguntas, mas infelizmente essas terão que serem respondidas aí por e-mail, porque a gente já esgotou o nosso tempo. Professora Janaína, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu quero aí agradecer a presença de todos vocês e convidá-los aí a participar novamente do nosso curso Relato Integrado para Entidades Públicas. Eu deixei o link aqui no chat. A Márcia, a Karina, a Letícia, que está aqui conosco, elas fazem parte da nossa equipe, elas podem também tirar orientações, aí, tirar as dúvidas que vocês tiverem. Professora Janaína, suas palavras. Então, queridos, como eu adoro estar aqui com vocês, conversar com vocês, porque é um bate-papo, né? É uma coisa bacana, porque o que eu sempre senti falta enquanto gestora pública era desses encontros, da gente ter um lugar para a gente conversar com as pessoas que estavam vivendo a mesma realidade que a gente. E por mais que eu fosse em treinamentos, eu sempre sempre estive em treinamentos, as realidades eram muito distantes do que eu estava vivendo. Então, a grande vantagem aqui é que nós estamos entre iguais, né? Nós estamos passando na mesma situação. Então, Denise, eu sei o perrengue que você deve estar passando aí, eu sei o Cássio a gente falou algumas vezes, né, Cássio? Está entrando aí na administração pública com Paulo, Adriane, eu sei que não é complicado, porque são muitas demandas, e nós temos ainda esse fator político que ele não adianta você fechar os olhos para ele existe. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com ele.
Então, eu quero me colocar realmente aí à disposição de vocês, do que vocês precisarem. Esse nosso próximo treinamento, eu quero fazê-lo de uma maneira muito mais prática. Eu e o Bueno, a gente está trabalhando bastante nisso, Paulo, de deixar essa questão mais prática, no sentido de, ok, vamos por partes do relatório. Vamos por parte desse relatório. O que a gente consegue produzir aqui? O que produz aqui? E começar a pensar em como levar isso para o conselho, para a prefeitura, como é que a gente aplica isso. Então, essa é a intenção aqui da nossa equipe, é a minha intenção, com todo o meu coração, falando com vocês. Agradeço aí a participação de vocês, viu? Muito bem, pessoal. Eu vou pedir para quem puder abrir a câmera, só para a gente tirar um print, registrar esse momento. Vamos lá. Márcia, Patrícia, Karina, Márcio, obrigado. Marcos, muito obrigado. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Foi. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Nos vemos no treinamento, quem puder participar. Beijocas carinhosas para vocês. Professora Márcia, Karina, obrigado. Professor Bueno, Maiara, Adriane, Márcio, obrigado. Fátima, Ivaldo, muito obrigado. Uma ótima sexta-feira a todos. Tchau, tchau.